que é fazer pedagogia? Quais são as matérias que eu vou cursar? Bom, se você tem um pouco de dúvida sobre isso e tem interesse nessa área, assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou falar para vocês como foi o meu primeiro semestre de pedagogia. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Paloma, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre o primeiro semestre de pedagogia. Eu já estou no quarto semestre, tá? Mas hoje eu quero falar um pouquinho como que foi o primeiro, qual foi as minhas experiências, os medos, as matérias cursadas, porque tudo que a gente faz pela primeira vez, tudo que é novo, gera um pouquinho de medo, né? Bom, se você ainda não conhece o meu canal e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou a Paloma, faço pedagogia na Unip e agora estou no quarto semestre. Aqui no canal eu sempre compartilho dicas, tutoriais e muita coisa de estudo relacionado à Unip e também agora estou falando sobre a Univesp, que é a outra faculdade a qual eu faço. Na Univesp eu faço letras. Mas no vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre pedagogia e na Unip. Quando eu comecei a fazer pedagogia, lá em 2019, eu entrei no mês de abril. Quando eu entrei em abril, as aulas já tinham começado desde o começo do ano. Nisso eu perdi algumas matérias, então, como eles me encaixou, vamos dizer assim, nesse meio tempo, algumas matérias foram jogadas por final do semestre. Na Unip, geralmente você se forma em 3 anos, que são 6 semestres. Porém, como eu entrei em abril, eles colocaram uma grade para mim de 7 semestres. Isso mesmo. Na época eu nem sabia, só fui saber quando eu olhei o portal do aluno. Né? Então foi assim, automático. Eu fiquei um pouquinho chateada, mas um semestre a mais, tudo bem. Eu fiquei com matérias a menos quando eu entrei, porque eu já tinha perdido o primeiro bimestre. Então eu entrei ali já no segundo bimestre, né? O ano tem 4 bimestres e 2 semestres. Então eu entrei ali no primeiro semestre de 2019, porém eu entrei no segundo bimestre. E eu vou falar aqui pra vocês quais foram as matérias que eu tive. Lembrando esse fator, eu já estava no segundo bimestre, eu perdi o primeiro que jogou aí pro 7º semestre. E outro fator muito importante é que varia as matérias de uma faculdade para outra, tá? A grade ela pode variar muito e principalmente os nomes das disciplinas. De uma universidade para outra pode variar o nome, a quantidade da carga horária, o tanto de disciplinas que você tem por semestre ou que você tem por bimestre, tudo varia muito. E principalmente a forma de ensino. Estou aqui com um caderno que eu fiz uma colinha para eu não esquecer os nomes e vou falando aqui para vocês e contando a minha experiência com cada uma dessas disciplinas. Então aí no primeiro semestre para fazer pedagogia, eu tive uma disciplina que é a História da Educação, que foi uma disciplina que eu gostei muito, muito mesmo. Gostei tanto dessa disciplina que criei um certo interesse em fazer histórias. Eu estou cursando letras na Univesp, né? Mas se tivesse a opção de curso de história, eu preferia fazer história, tá? Porque eu queria um certo interesse. E olha que na época que eu estudava lá no ensino médio, eu não gostava tanto de história não. Mas eu gostei bastante estudando essa disciplina, tá? A história da educação, como surgiu, né? Ver todo esse processo eu achei muito interessante. E foi aí a disciplina que tirei de letra, digamos assim. Tirei 10, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade, tudo novo, EAD, não sabia como era, mas foi uma disciplina que eu gostei tanto que eu não tive nenhuma dificuldade na hora de fazer a prova. Simplesmente eu li as questões e eu sabia, porque eu tinha lido tanto essa disciplina, entendido tanto o assunto, sabe? Quando você gosta de algo, eu acho que o segredo é isso. Na educação você tem que gostar. A forma mais fácil de você aprender uma matéria nova, de você aprender algo novo, é você gostar. Se você tiver um gosto, um interesse por aquilo, se torna ainda mais fácil o aprendizado. A segunda disciplina que eu tive foi a História do Pensamento Filosófico. Apesar de também ser sobre história e tal, eu tive um pouquinho de dificuldade nessa, porque as questões eram um pouquinho mais burocráticas, né? Citava certas pessoas e tal, e nisso eu me confundia muito entre nomes de pessoas e outras na hora de fazer a relação. Eu trocava, acabava confundindo, então nessa eu já não fui tão bem por conta disso, eu não gravei muito bem nomes importantes. Mas é uma matéria também muito interessante e eu gostei bastante. Outra disciplina que eu tive também aí nesse primeiro semestre foi, essa aqui é um nome bem comprido, Política e Organização da Educação Básica.
Não é uma disciplina assim que eu gostei tanto, né, que não é tão atraente, porém é uma disciplina muito fundamental para quem faz pedagogia ou qualquer outra licenciatura, né, para você conhecer melhor as políticas aí que regem a escola, a educação, tá? E é uma matéria muito importante para quando for prestar concurso público. Então essa matéria é fundamental. Outra disciplina que eu tive foi a Introdução à Educação à Distância, tá? Essa disciplina é muito interessante para quem está fazendo EAD, para quem não conhecia esse sistema, entender melhor como surgiu, como que funciona, tá? E eu achei bem legal ela também. E tive Estudos Disciplinares 2. Tanto essa disciplina de Introdução à Educação à Distância, tanto a Estudos Disciplinares 2 são disciplinas totalmente online, ou seja, não tem prova presencial, tá? São disciplinas que vão ter ali provinhas online, atividades, porém elas não têm prova presencial. O restante das disciplinas, todas tiveram provas presenciais, tá? Tanto História da Educação, História do Pensamento Filosófico, Política e tal, elas todas tiveram uma prova presencial lá no polo da Unip. Como eu entrei nesse segundo bimestre, eu fiquei apenas com essa disciplina. Porém, a cada semestre, as disciplinas dentro da Unip aumentavam, tá? Então, tipo assim, nesse semestre eu tive essa quantidade, no segundo semestre eu já tive mais, no terceiro mais um pouquinho. Hoje que eu tô no quarto semestre, eu já tô com 12 disciplinas em um único semestre. Então você vê assim que vai mudando no decorrer. Por quê? A partir do terceiro semestre a gente começa a fazer um trabalho, que é o PAP, tá? Que é o Projetos e Práticas de Ação Pedagógica. E esse é uma matéria, né? Então vai acrescentando mais coisas. Fora as disciplinas que a gente tem online, né, são essas que a gente não tem prova presencial, então tem as disciplinas online, as provas presenciais, as disciplinas que entram de estágio, que entram de trabalho, então sempre vai aumentando. A tendência é continuar aumentando, né? Então, cada semestre a gente tem mais atividades. Qual foram, assim, as minhas maiores dificuldades no primeiro semestre? Bom, primeiramente, como eu não conhecia nada, eu acho que fica tudo mais confuso. Você tem que conhecer o portal do aluno, você tem que saber como seguir o calendário, o que você tem que fazer, quando vai ser data de prova, como se programar. Então, assim, o primeiro semestre eu acho que ele é um semestre bem puxado, porque tudo é muito novo. Mas eu sempre costumo dizer que a partir do segundo semestre as coisas começam a se clarear mais. Porque nem tudo é um bicho de sete cabeças. Às vezes você só não sabia como fazer da forma certa, né? Tanto assim, no primeiro semestre eu fiquei de exame. Pra quem não sabe, na Unip, a média é 6. Se você tirar, tipo, alguma nota abaixo de 6, você tá de exame. Exame é que você vai ter que repetir a prova pra você recuperar a nota. Não é uma DP, tá? DP é se você não for bem no exame. Então eu peguei exame nessa história do pensamento filosófico, que foi a que eu falei que eu não fui tão bem, porque eu trocava os nomes na hora de fazer as provas. A prova da Unip, ela é composta da seguinte forma. Ela vem 10 questões, e nessas questões ela vão vir 8 de alternativa e 2 dissertativa, tá? Não são todas as provas que tem dissertativa, é uma ou outra que tem, depende muito do conteúdo. A grande maioria vai ser de alternativa. Porém, quando a prova tem ali a dissertativa, ela vai ter 8 de alternativa e 2 de dissertativa. Só que essas duas, elas vão valer metade da prova. Bastante, né? Então, tipo assim, se você não for bem nessas duas, não adianta nada as outras 8, que você pega exame. Então você precisa ir bem nelas, tá bom? Pra vocês verem como ela é muito importante, porque se a prova vale 10, as dissertativas vão valer 2,5 cada uma. Elas valem 5 as duas juntas, porque elas valem metade, ela tem um peso muito grande dentro da prova. E aí, quando você faz uma prova e você não atinge 6, você pega exame. Exame é o quê? Você vai ter que repetir a prova. Então você vai, estuda novamente e você vai fazer uma nova prova da mesma disciplina. Se você fazer essa nova prova e você recuperar a sua nota, ok, você tá com média, não tem mais nada para fazer. Caso você não recupere a nota com o exame, né? O exame ele é uma recuperação, aí sim você pega a DP. DP eu não sei falar muito bem, graças a Deus eu nunca peguei, tô no quarto semestre e espero nunca pegar. Eu sei que funciona assim. Não atingiu a média, não conseguiu passar no exame e tal, e continuou ainda com nota vermelha, nota abaixo da média, aí você vai pegar uma DP. Significa que no próximo semestre você vai ter que cursar as outras disciplinas e mais essa que você ainda não conseguiu atingir, e tem um valorzinho que é acrescentado. Isso é uma parte muito chata, porque você paga um valor a mais para poder refazer
essa disciplina. E aí acrescenta uma disciplina a mais, né, no seu semestre para você estar cursando, refazendo tudo e fazendo as provas de novo para tentar atingir a meta. Eu sei que você não pode pegar muita DP, não sei qual é a quantidade máxima, mas tem que tomar cuidado, porque se você começar a acumular muito DP, pode ser que atrasa o tempo de você se formar, infelizmente. E quem tá no último semestre não pode de jeito nenhum pegar DP, para não ocorrer de não conseguir se formar. É um assunto que eu não vou conseguir falar todos os detalhes, porque eu não conheço muito bem. Eu sei o que eu já pesquisei, o que eu vi colegas falando, mas é uma coisa que se você puder evitar, melhor. Então, ó, estuda bastante aí para as provas. Fora esse exame, o resto foi tudo tranquilo, todos tirei nota boa. E, claro, é igual eu falei, primeiro semestre tudo é muito novo. No segundo semestre você já sabe como se programar melhor, como estudar para suas provas, como organizar suas anotações. Você vai aprendendo a entender como estudar à distância. Dentro da Unip, a gente tem videoaulas, questionários, um livro, né, para estudar, tanto o livro físico, que eu já mostrei aqui, quanto o livro dentro do AVA em PDF. Tem os slides das aulas. Então, assim, estuda com isso. Tem um fórum para participar. Nesse fórum tem um tema. Você vai trabalhar esse tema. Outros alunos respondem também, junto com o tutor, né? Um professor que determina lá esse tema. Tudo isso para você entender melhor o conteúdo, fixar melhor. E os fóruns valem horas complementares, tá? Se você é da Unip e não sabia disso, fórum vale hora complementar, tá bom? Então fica ligadinho aí. E tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui no canal já, tá? Que é uma dúvida que muita gente tem. Já pegando esse gancho aí de horas complementares, é outro ponto que pega muito. Quando você faz faculdade de EAD, pelo menos assim, essa foi a minha experiência. Eu não sabia o que era horas complementares, como tinha que fazer, quando tinha que entregar, eu não entendia nada sobre isso. E quando você olha lá o calendário, tem lá as datas abertas. E eu ficava me perguntando, meu Deus, o que é isso? E eu fui pesquisar, fui tentar entender, e graças a Deus aprendi, entendi como faz, entreguei todos no segundo semestre, e hoje eu ensino aqui no canal como fazer, né? Auxilio aqui, dou dicas explicando, porque é sempre bom quando a gente sabe alguma coisa compartilhar com o outro, tá? Principalmente quem estuda EAD, porque é um estudo assim que requer muito, mas muita força de vontade e também aí de pesquisar um pouquinho. Outra coisa que eu tive bastante dúvida no começo foi sobre o calendário. Porque a gente tem um calendário acadêmico para seguir e às vezes a gente fica meio perdida, o que significa ali seguir aquelas cores, os dias e tal. Mas aos pouquinhos a gente vai entendendo melhor e ver que não é um bicho de 7 cabeças. Uma coisa que eu errei no começo do curso eram os fóruns. Eu não sabia como participar dos fóruns. Na verdade foi assim, eu comecei a estudar a disciplina, né, seguindo lá e tal. Não estava seguindo o calendário porque eu não estava entendendo. Depois que eu vi o calendário que eu fui seguir, aí tinha um fórum que já estava fechado. Nossa, eu fiquei apavorada. Fechou o fórum, eu não participei e agora? Eu vou ficar sem nota. Aí eu lembro que eu conversei com o Paulo e ele disse, não é pra nota, é pra você entender o conteúdo, né, fixar melhor e vale horas complementares. Então foi aí que quando eles falaram de horas complementares, fixar conteúdo, que eu descobri o que era o fórum. E o que eu descobri também o que era atividade complementar. Então eu não sabia nem que era uma coisa nem a outra, tá? Então assim, tudo é na base de descobrir. Eu sempre falo, se você estuda EAD, você tem que pesquisar. Fuça o AVA, tenta descobrir aí, porque você vai entendendo aos pouquinhos. E se você ainda não sabe mexer no AVA, no portal do aluno, tem um vídeo aqui no canal ensinando, tá bom? Um tutorial, né, um tour completo pelo portal do aluno, mostrando aí cada funcionalidade dele. Mas eu acho que basicamente é isso, né? O primeiro semestre é um semestre de dúvidas, medos, inseguranças, né? Chega o dia da prova, a gente fica tenso, a gente não sabe como vai ser. Mas no decorrer do tempo a gente vai acostumando, vai aprendendo a se programar melhor, já tira de letra o calendário, já sabe o que tem que cursar, o que não tem. Uma coisa que eu gosto muito na Unip é a questão da organização das disciplinas, né? Que primeiro abre uma disciplina, você estuda ela, faz questionário, vê as videoaulas, tipo, estuda ela completa, quando fechar ela é que vai iniciar outra disciplina. Então eu acho que isso é muito legal, me ajuda, né, particularmente, a me organizar melhor, que aí eu foco apenas em uma disciplina, consigo entender, consigo fechar ela para depois eu iniciar outra. Porque como eu falei no começo do vídeo, eu faço 2 faculdades e na Univesp não é assim.
Lá é bem diferente, né, a forma de ensino. Como eu falei, de uma faculdade muda muito, lá também é EAD, muda totalmente de uma para outra, e lá eles não abrem uma disciplina, fecha ela e depois abre outra, lá abre todas as disciplinas juntas e a gente estuda um pouquinho de cada, tudo junto. Então às vezes eu fico meio perdida, porque lá eles liberam a matéria por semana, sabe? Eles vão liberando aos pouquinhos, então assim, tem 3 disciplinas no bimestre, então eles vão abrir matéria, faz 3 disciplinas, um pouquinho de cada. E aí na segunda semana eles liberam mais um pouquinho para cada. E eles vão liberando assim durante 8 semanas até as datas das provas, né? Então assim, é bem diferente a forma de eu estudar na Unip, para eu estudar na Univesp, né? Apesar das duas ser AD, ser licenciatura, né? Lá também é licenciatura, só que em letras e aqui em pedagogia, mas é bem diferente. E falando em diferença, os nomes também da disciplina são bem diferentes, apesar de ter disciplinas que eram as mesmas, né? E muda muito o conteúdo, tá? Igual a história da educação de uma para outra muda, política de uma para outra muda, porque muda a visão, a forma de ensino, o professor que vai ensinar é outro, né? Então tudo muda. Mas é isso, gente. Esse foi aí o meu primeiro semestre de pedagogia. Eu gostei bastante, acho que tudo serve aí de aprendizado, que eu não sabia antes, hoje eu já sei. E claro que a cada semestre vai surgindo novas dúvidas, novos desafios, e eles estão aí pra gente enfrentar e a gente aprender. Pois é isso que ajuda a gente a crescer dia após dia, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like. Coloca aqui no comentário o que você achou, se tem alguma dúvida. E se vocês querem ver mais vídeos sobre isso. Que aí eu trago aí o meu acompanhamento a cada semestre, tá? Eu trouxe aqui do primeiro semestre de pedagogia, mas eu posso trazer do segundo, terceiro, quarto e até eu me formar se vocês quiserem. E se vocês tiverem alguma curiosidade sobre a Univesp, eu posso falar um pouquinho também sobre o conteúdo de lá, as matérias e tal. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nadinha. Um grande beijo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Bons estudos!